Você já se sentiu como se um peso invisível te prendesse à cama, enquanto o mundo lá fora continuava girando, totalmente indiferente à sua luta? Já ouviu aqueles conselhos tipo: anime-se, pense positivo, isso é coisa da sua cabeça? E sentiu um nó na garganta porque eles simplesmente não chegam nem perto da profundidade da sua dor? A depressão não é uma escolha, não é preguiça e muito menos frescura. É uma condição que pode pintar a vida com as cores da desesperança, paralisando sonhos, ambições e até a simples vontade de seguir em frente. A gente sabe que mais de 300 milhões de pessoas no mundo enfrentam a depressão. Mas o que talvez seja ainda mais preocupante é o número de pessoas que sofrem em silêncio, sem serem compreendidas. Ou pior, que recebem conselhos vazios que só aumentam o fardo. E se eu te dissesse que algumas das chaves mais poderosas para começar a lidar com essa dor paralisante são justamente aquelas que a gente mais ignora? Muitas vezes porque parecem ir contra o que a gente espera, ou porque exigem um mergulho mais fundo em nós mesmos do que a correria do dia a dia costuma permitir. Hoje, a gente vai um pouco além do superficial. Inspirados nos ensinamentos profundos do renomado psiquiatra e escritor Augusto Cury, um homem que dedicou a vida a entender os labirintos da mente humana, vamos descobrir 3 dicas surpreendentes e poderosas. Elas podem te oferecer um novo caminho, uma nova forma de olhar para a depressão e enfrentá-la. Não são soluções mágicas, claro, mas sim ferramentas de transformação. Se aplicadas com coragem e persistência, podem te ajudar a retomar as rédeas da sua vida emocional. Augusto Cury nos lembra que a depressão é o último estágio da dor humana. Mas mesmo no estágio mais profundo da dor, a semente da mudança pode ser plantada. Prepare-se para descobrir um olhar que muitos, infelizmente, ainda ignoram. A primeira dica pode parecer simples, quase óbvia, mas de um jeito meio irônico, uma das mais ignoradas ou mal compreendidas na jornada contra a depressão. Reconhecer e aceitar de verdade a depressão. E não como uma falha de caráter, uma fraqueza pessoal ou falta de fé, mas como uma doença. Uma doença complexa, com muitos fatores envolvidos, que mexe com a química do cérebro, com os pensamentos, as emoções e até com o corpo físico. Mas por que essa aceitação é tão fundamental e, ao mesmo tempo, tão deixada de lado? A gente vive numa sociedade que muitas vezes aplaude a força que não se abala, aquela positividade que chega a ser tóxica e a superação que acontece num piscar de olhos. Admitir que se está vulnerável, dizer, eu não estou bem, preciso de ajuda, e mais ainda, eu tenho uma doença chamada depressão, parece remar contra essa maré. Muitas vezes, a própria pessoa deprimida é a primeira a se julgar, a se rotular como fraca, incapaz, ou até a acreditar que está inventando ou exagerando a própria dor. Esse é um dos maiores truques da depressão. Ela te convence de que a culpa é sua. Augusto Cury é muito claro ao dizer que depressão não é frescura, não é falta de fé, não é covardia. É uma doença emocional que precisa ser tratada com a mesma seriedade com que a gente trataria diabetes, hipertensão ou qualquer outra condição médica. Ignorar isso é como tentar apagar um incêndio com um copo d'água, culpando a madeira por queimar com tanta força. Pensa comigo, quando alguém quebra uma perna, a primeira coisa sensata a fazer é procurar um médico, imobilizar, seguir o tratamento, certo? Ninguém diz para essa pessoa, levante-se e ande, seja forte, isso é só uma dorzinha. No entanto, quando a fratura é na alma, quando a dor é invisível aos olhos, mas esmaga quem a sente, a sociedade, e muitas vezes nós mesmos, hesita em oferecer o mesmo nível de compreensão e urgência no tratamento. Essa hesitação, essa negação, cria um ciclo terrível. A pessoa deprimida, que já está lutando contra uma avalanche de sintomas como desesperança, sensação de vazio
isolamento social, alterações no sono e apetite e perda de interesse em coisas que antes davam prazer, ainda tem que lidar com a culpa e a vergonha de não ser forte o suficiente. Ela tenta mascarar a dor, seguir em frente, como se nada estivesse acontecendo, o que só aprofunda o sofrimento e adia a busca por ajuda que realmente funciona. Augusto Cury compara a dor da depressão à fome, mas com uma diferença crucial. Quem tem fome ainda busca comida, enquanto quem está deprimido pode perder completamente o apetite e a vontade de viver. Essa comparação é forte porque mostra bem a paralisia que a depressão impõe. Não é falta de querer, é uma incapacidade temporária causada pela doença. Então, o que significa aceitar radicalmente a depressão como doença? Primeiro significa se livrar da culpa. Você não escolheu ter depressão. Você não é uma pessoa pior por estar passando por isso. É uma condição que se instalou, muitas vezes por uma combinação complexa de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Aceitar isso é o primeiro passo para se libertar do peso esmagador da autocrítica. Segundo, significa buscar conhecimento, entender o que é a depressão, como ela funciona, quais são seus sintomas e, o mais importante, que existem tratamentos eficazes. Ignorar a natureza da doença é lutar contra um inimigo invisível e desconhecido. Conhecer o inimigo é o primeiro passo para vencê-lo. Terceiro, e talvez o mais transformador, aceitar a depressão como doença abre a porta para a busca de ajuda profissional qualificada, sem vergonha ou hesitação. Assim como você procuraria um cardiologista para um problema no coração, você deve procurar um psicólogo ou um psiquiatra para cuidar da sua saúde mental. Esses profissionais são treinados para diagnosticar, tratar e oferecer as ferramentas necessárias para a recuperação. O próprio Augusto Cury, sendo psiquiatra, reforça a importância desse acompanhamento. Muitas pessoas ignoram essa aceitação porque 1. Medo do estigma. Ainda existe um preconceito enorme em relação às doenças mentais. As pessoas têm medo de serem rotuladas, julgadas ou vistas como incapazes. Mas lembre-se, a verdadeira incapacidade está em não buscar ajuda quando se precisa. Falsa noção de autossuficiência. A ideia de que eu consigo resolver isso sozinho é uma armadilha. Embora a força interior seja importante, a depressão é uma condição médica que, na maioria das vezes, precisa de intervenção externa especializada. 3. Minimização da dor. Não é tão ruim assim. Outras pessoas têm problemas piores. A depressão tem o poder de distorcer nossa percepção, fazendo a gente duvidar da validade da nossa própria dor. Mas sua dor é real e merece ser cuidada. 4. Interpretações equivocadas. Como Cury aponta, até em ambientes religiosos pode haver resistência em reconhecer a depressão como doença, sugerindo que é falta de fé. Orações e fé são suportes importantes, mas não substituem o tratamento médico e psicológico. A fé pode andar junto e fortalecer o processo de tratamento, não excluí-lo. Imagine uma pessoa chamada Ana. Ana sempre foi vibrante, cheia de vida, mas há meses se sente mergulhada numa névoa de tristeza e apatia. Ela não consegue mais sentir prazer nas coisas que amava. Afasta-se dos amigos, chora sem motivo aparente e se sente constantemente exausta. Os conselhos que recebe são: você precisa sair mais, tente se animar, olha o lado bom da vida. Ana tenta, se esforça, mas a sensação de peso não a abandona. Ela começa a se sentir culpada, fraca, um fardo para os outros. A ideia de que poderia estar doente, com depressão, parece um atestado de fracasso pessoal. Agora, imagine que Ana, depois de muito sofrimento, encontra um material que explica a depressão como uma doença, com causas biológicas e psicológicas. Ela lê sobre os neurotransmissores, sobre como o cérebro pode ser afetado,
sobre como os pensamentos negativos são um sintoma, não a causa primária de sua personalidade. De repente, uma pequena luz se acende. E se não for minha culpa? E se eu estiver realmente doente e precisar de tratamento, como alguém que tem asma ou artrite? Esse clique, essa mudança de perspectiva, é o começo da virada. Quando Ana aceita que tem uma doença, ela para de lutar contra si mesma e começa a lutar contra a depressão. Ela se permite procurar um médico, falar abertamente sobre seus sintomas, considerar a terapia e, se necessário, a medicação. A culpa dá lugar à ação. A vergonha se transforma em busca por cuidado. Portanto, a primeira dica poderosa de Augusto Cury, que muitos ignoram, é esta: pare de se culpar e comece a se cuidar. Reconheça a depressão pelo que ela é, uma doença tratável. Não é um sinal de fraqueza, mas um chamado para que você reúna sua força interior e procure as ferramentas certas para a sua cura. Este é o alicerce sobre o qual as outras estratégias de enfrentamento serão construídas. Sem essa aceitação fundamental, qualquer outra tentativa de melhora pode ser como construir um castelo sobre areia movediça. Aceite, para então poder transformar. Lembre-se das palavras de Cury: nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. E ele complementa: a depressão não é frescura, não é falta de fé, não é covardia. É uma doença emocional que precisa ser tratada. Leve essas palavras para o seu coração. Esse é o ponto de partida para a sua jornada de recuperação. Um passo que, embora ignorado por tantos, carrega em si um poder libertador imenso. Depois que a gente dá o passo fundamental de aceitar a depressão como uma doença, abrimos caminho para a segunda dica poderosa, que tem tudo a ver com os ensinamentos de Augusto Cury: aprender a gerenciar as próprias emoções. Isso acontece especialmente através do que ele chama de autodiálogo e da reescrita de memórias difíceis. Essa é uma habilidade que a maioria de nós nunca aprendeu na escola e que, por isso mesmo, é muito ignorada como ferramenta contra a depressão. Muita gente acha que somos reféns dos nossos pensamentos e sentimentos, sem saber que temos a capacidade de interferir ativamente nesse processo. Augusto Cury, com sua teoria da inteligência multifocal, nos oferece um tipo de mapa para navegar pelo território complexo da nossa mente. Ele diz que o principal caminho para a cura emocional, incluindo a superação da depressão, está em fortalecer o nosso eu, nossa capacidade de sermos autores da nossa própria história, e não meros espectadores ou vítimas das circunstâncias internas. E como a gente faz isso? Aprendendo a gerenciar nossos pensamentos e emoções. Imagine sua mente como um jardim. Na depressão, esse jardim é invadido por ervas daninhas, pensamentos negativos que aparecem do nada, autocríticas cruéis, ficar remoendo o passado, medos que paralisam sobre o futuro. O conselho comum de pensar positivo é como tentar plantar uma flor delicada no meio dessas ervas, sem antes limpar o terreno. Simplesmente não funciona, ou não por muito tempo. O que Cury propõe é algo muito mais profundo: aprender a identificar essas ervas daninhas, entender de onde elas vêm e ativamente escolher não deixar que elas dominem todo o jardim. O autodiálogo que Cury sugere não é só conversar com você mesmo. É um processo consciente e estratégico de questionar aqueles pensamentos negativos e que não ajudam em nada, que só alimentam a depressão. Pessoas com depressão frequentemente têm um crítico interno implacável, uma voz que vive sussurrando ou gritando mensagens de desesperança, inutilidade e fracasso. Você não é bom o suficiente. Nada vai dar certo. Ninguém se importa. Não tem saída. Esses pensamentos, muitas vezes automáticos e muito enraizados, não são verdades absolutas. São sintomas da doença, são distorções que a depressão causa na nossa forma de ver as coisas. A dica ignorada aqui
é que você não precisa acreditar em todos os seus pensamentos. Você pode observá-los, questioná-los e desafiá-los. Como isso funciona na prática? Primeira observação sem julgamento. O primeiro passo é tomar consciência desses pensamentos negativos. Perceba quando eles surgem, como se fossem nuvens passando no céu da sua mente. Augusto Cury nos ensina a observar nossos pensamentos e sentimentos sem nos identificarmos totalmente com eles. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa eles. Isso cria uma distância super importante entre você e a negatividade. Segundo questionamento crítico, o autodiálogo. Assim que você identificar um pensamento negativo, pergunte a si mesmo: esse pensamento é 100% verdadeiro? Tem alguma evidência que diz o contrário? Estou tirando conclusões apressadas ou me baseando mais nas emoções do que nos fatos? Qual seria uma forma mais realista e gentil de ver essa situação? O que eu diria a um amigo querido que estivesse pensando a mesma coisa? Cury sugere que, através desse diálogo, você questione ativamente os pensamentos negativos, buscando dar um novo significado a experiências dolorosas. Por exemplo, se o pensamento é "eu sou um fracasso total porque perdi meu emprego", você pode questioná-lo: perder um emprego me torna um fracasso total como pessoa? Quais foram as circunstâncias? O que aprendi com isso? Quais são minhas outras qualidades e conquistas? Terceira reescrita de memórias e significado. A depressão muitas vezes nos prende a interpretações negativas do passado. Memórias de perdas, frustrações ou traumas são revisitadas o tempo todo sob uma luz sombria, reforçando a desesperança. A teoria da inteligência multifocal propõe técnicas para fortalecer o eu e reescrever essas memórias traumáticas. Não é apagar o que aconteceu, mas mudar a forma como elas nos afetam hoje. É sobre encontrar novos significados, tirar aprendizados, focar na superação e na resiliência, em vez de ficar preso na dor. O fenômeno RAM, registro automático da memória, guarda as experiências, mas o eu, como gestor da mente, pode revisitar esses registros e dar novas interpretações, construindo janelas light, memórias saudáveis, para equilibrar as janelas killer, memórias traumáticas. Por que essa abordagem é tão deixada de lado? Desconhecimento das ferramentas. Muita gente simplesmente não sabe que é possível interagir com os próprios pensamentos dessa maneira. A educação tradicional não ensina sobre inteligência emocional ou gerenciamento mental. Aparência de complexidade. Pode parecer uma tarefa difícil e complicada no começo, especialmente quando se está no meio da névoa da depressão. A energia e a motivação estão baixas, e a ideia de um trabalho mental pode assustar. Crença na passividade mental. Existe uma crença cultural meio escondida de que os pensamentos simplesmente acontecem com a gente e que temos pouco controle sobre eles. A ideia de sermos autores da nossa própria história psíquica, como Cury propõe, é uma revolução para muitos. Foco excessivo em fatores externos. Muitas vezes busca-se a solução para a depressão só em coisas externas, remédio, mudança de ambiente, etc., esquecendo o imenso poder da transformação interna. A medicação pode ser crucial e necessária, como o próprio Cury reconhece, mas o trabalho de gerenciamento emocional é um complemento poderoso e essencial para uma recuperação que dure. Pense no João. Ele sofre de depressão distímica, uma tristeza crônica e um pessimismo que o acompanham desde a adolescência. Sua mente é um campo minado de autocrítica. Qualquer errinho no trabalho vira "eu sou incompetente". Um convite social recusado por um amigo se transforma em "ninguém gosta de mim". Esses pensamentos são automáticos, dolorosos e parecem verdades absolutas para ele. Um dia, João entra em contato com os ensinamentos de Augusto Cury sobre o gerenciamento das emoções.
Ele começa, meio desconfiado, a praticar a observação de seus pensamentos. No início, é difícil. A voz crítica é alta e convincente. Mas aos poucos, ele começa a perceber um padrão. Ele nota como certos gatilhos disparam as mesmas ondas de negatividade. Então, ele tenta o autodiálogo. Quando o pensamento "eu sou incompetente" surge depois de uma crítica do chefe, ele para e pergunta: "Ok, meu chefe apontou um erro. Isso significa que sou totalmente incompetente em tudo que faço?" Já teve vezes em que fui elogiado? Outras pessoas cometem erros no trabalho? Devagar e com dor no começo, ele começa a encontrar rachaduras na armadura dos seus pensamentos negativos. Ele também começa a revisitar memórias antigas, como uma rejeição na escola que sempre o assombrou. Em vez de só reviver a dor, ele tenta, com ajuda terapêutica inspirada nesses princípios, entender o contexto, ver a si mesmo criança com mais compaixão e focar em como sobreviveu e cresceu apesar daquela experiência. Ele não apaga a memória, mas reescreve o impacto emocional dela, transformando uma janela killer numa fonte de aprendizado sobre sua própria resiliência. Esse processo não é uma cura da noite para o dia. É uma prática contínua, um treino diário, como fortalecer um músculo. Mas com o tempo, João começa a sentir uma mudança. O crítico interno não some completamente, mas sua voz fica mais baixa, menos convincente. Ele começa a ter momentos de maior clareza, de maior autocompaixão. Ele está aprendendo a ser o piloto da sua própria mente e não mais um passageiro à mercê da tempestade. Augusto Cury nos alerta que, se não gerenciarmos nossos pensamentos e emoções, corremos o risco de viver em prisões mentais. Ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, SPA, onde a mente fica hiperativa, agitada, gerando ansiedade e dificultando o foco e a paz interior. A depressão, muitas vezes, é o ponto máximo desse desgoverno mental, onde o fluxo de pensamentos negativos vira uma avalanche incontrolável sem as ferramentas certas. Aprender a gerenciar as emoções é como receber um manual de instruções para a sua própria mente. Um manual que a maioria de nós nem sabia que existia. É entender que, embora a gente não possa controlar tudo o que acontece do lado de fora, temos uma capacidade enorme de influenciar como respondemos por dentro. É parar de ser escravo das suas emoções e começar a ser o gestor delas. Essa dica é ignorada porque exige coragem para olhar para dentro, disciplina para praticar e paciência para ver os resultados. Mas o prêmio é gigante. A liberdade de não ser mais refém da própria dor, a capacidade de construir um cantinho de paz dentro de você, mesmo no meio das tempestades da vida. Como Cury diz de forma tão bonita, é sobre deixar de ser homo bios, instintivo, e se tornar homo sapiens, pensante, nas nossas reações emocionais. É resgatar a autoestima e a capacidade de lidar com perdas e frustrações, se protegendo das emoções negativas. Este é o segredo que muitos não conhecem, mas que Augusto Cury nos convida a desvendar para uma vida emocionalmente mais saudável e forte. A terceira dica poderosa, inspirada na sabedoria de Augusto Cury, e que muita gente que enfrenta a depressão subestima ou ignora completamente, é a arte de valorizar o presente e as pequenas conquistas do dia a dia. É o que ele chama de fazer muito do pouco. Num mundo que vive nos pressionando por grandes feitos, metas super ambiciosas e uma felicidade de cinema, a simplicidade e o poder transformador do momento presente e das pequenas alegrias são muitas vezes esquecidos. Isso acontece especialmente quando a mente está nublada pela depressão. A depressão tem um jeito traiçoeiro de roubar nossa capacidade de apreciar o presente. Ela nos arrasta para o pântano de ficar remoendo o passado, erros, perdas, arrependimentos.
ou nos joga na ansiedade que paralisa sobre um futuro que parece sombrio e sem esperança. A mente deprimida, como Cury observa, infelizmente só dá destaque aos aspectos negativos, alimentando a crença num futuro sem expectativas e sem motivação. O agora se torna um borrão doloroso, um simples intervalo entre um passado de sofrimento e um futuro de desesperança. É aqui que a filosofia de fazer muito do pouco entra como um antídoto surpreendente e acessível. Augusto Cury nos convida a resgatar a capacidade de contemplar a natureza, apreciar uma flor, valorizar um sorriso, um gesto de gentileza, o sabor de uma refeição simples, o calor do sol na pele. Essas pequenas coisas, que podem parecer sem importância para uma mente focada no grande ou mergulhada na dor, são, na verdade, âncoras poderosas. Elas nos trazem de volta ao presente e ajudam a mente a sair do ciclo vicioso de negatividade e desesperança. Por que essa prática é tão poderosa e, mesmo assim, tão ignorada? Primeira desvalorização do simples. A gente vive na cultura do mais é mais. Buscamos satisfações imediatas e grandiosas. A beleza e a profundidade do simples, do cotidiano, ficam ofuscadas por essa busca sem fim. Parar para apreciar uma flor pode parecer perda de tempo para uma mente acelerada e focada em produtividade ou afogada em preocupações. 2. A anedonia da depressão. Um dos sintomas centrais da depressão é a anedonia, a incapacidade de sentir prazer em atividades que antes eram prazerosas. Isso torna especialmente desafiador encontrar alegria nas pequenas coisas. Como posso apreciar um pôr do sol se não sinto nada? Zrenia pode perguntar à pessoa deprimida. A chave aqui é a prática consciente, mesmo que o prazer não venha na hora. É um treino para o cérebro. Terceira, a tirania do deveria. A mente deprimida é frequentemente governada por deverias. Eu deveria estar fazendo algo mais produtivo. Eu deveria estar feliz como as outras pessoas. Eu não deveria estar sentindo isso. Esses pensamentos sabotam qualquer tentativa de simplesmente ser e apreciar o momento. Quarto, foco na ausência. A depressão nos faz focar no que falta, no que foi perdido, no que não temos. Fazer muito do pouco é um convite a mudar o foco para o que está presente, por menor que seja. Como aplicar o fazer muito do pouco na prática, especialmente quando se está lutando contra a depressão? Mindfulness sensorial. Comece pequeno. Escolha um dos seus sentidos e concentre-se nele por alguns minutos. Visão. Observe de verdade as cores e formas de um objeto simples. Uma folha, uma xícara de chá, as nuvens no céu. Note detalhes que você nunca percebeu antes. Audição. Feche os olhos e apenas ouça os sons ao seu redor, sem julgá-los. O canto de um pássaro, o barulho distante do trânsito, sua própria respiração. Tato. Sinta a textura de um tecido, a temperatura da água em suas mãos, a sensação dos seus pés no chão. Olfato. Cheire o aroma do café, de uma flor, do ar fresco depois da chuva. Paladar. Coma uma refeição pequena, ou mesmo uma única fruta com atenção plena, saboreando cada mordida, notando as texturas e os sabores. Esse tipo de prática não exige que você sinta felicidade imediatamente. Exige apenas que você note, que traga sua atenção para o presente sensorial. Isso por si só já é uma pausa no fluxo de pensamentos negativos. Diário de gratidão pelas pequenas coisas. Ao final do dia, ou em qualquer momento que sentir necessidade, anote 3 coisas pequenas pelas quais você pode sentir um mínimo de apreciação ou que simplesmente aconteceram e não foram negativas. Pode ser: o café estava quente esta manhã, vi um cachorro fofo na rua, alguém sorriu para mim. Isso treina o cérebro a procurar o positivo, por menor que seja, em vez de focar automaticamente no negativo. Não se trata de forçar uma gratidão que não existe,
mas de reconhecer o que, apesar de tudo, ainda está lá. Microconquistas. A depressão muitas vezes nos faz sentir incapazes de fazer qualquer coisa. Quebre as tarefas em pedaços minúsculos e reconheça cada pequena etapa concluída como uma vitória. Levantou da cama? Vitória. Tomou um banho? Vitória. Comeu uma refeição? Vitória. Augusto Cury fala sobre a importância de reconhecer nossas características e limitações, mas também de valorizar cada esforço. Celebrar essas microconquistas não é infantilidade, é um ato de autocompaixão e um reconhecimento de que, mesmo na luta, você está se movendo. Momentos de contemplação deliberada. Reserve alguns minutos do seu dia para, de propósito, contemplar algo belo ou neutro, como Cury sugere. Uma planta, o céu, uma obra de arte simples. Não precisa ser uma experiência transcendental. Apenas se permita estar presente com aquilo, observando sem a pressão de sentir algo específico. É um exercício para desviar a mente do turbilhão interno. Pense na Maria. A depressão a envolveu como um cobertor pesado e escuro. Tarefas simples como sair da cama parecem montanhas impossíveis de escalar. O futuro parece um abismo. Um dia, sua terapeuta, inspirada nos princípios de Cury, sugere que ela tente fazer muito do pouco. Maria inicialmente resiste. Como apreciar uma flor vai me tirar dessa escuridão? Zrenia, ela pensa. Mas ela decide tentar, com a pouca energia que lhe resta. Ela começa com o café da manhã. Em vez de engolir a comida sem pensar, enquanto sua mente corre com pensamentos ansiosos, ela se esforça para realmente saborear o pão, sentir sua textura, o gosto do café. É difícil. Sua mente vagueia, mas ela persiste, trazendo sua atenção de volta, várias vezes. Nos dias seguintes, ela tenta observar um pequeno vaso de planta em sua janela por alguns minutos. Ela nota as nervuras das folhas, a forma como a luz bate nelas. Não acontece um milagre. A tristeza profunda não desaparece, mas por aqueles breves momentos, o barulho em sua cabeça diminui um pouco. Ela percebe que, mesmo na dor, ainda existe um mundo ao seu redor, com texturas, cores e sons. Com o tempo, e combinando essa prática com outras formas de tratamento, Maria começa a encontrar pequenas frestas de luz. Um dia, ela realmente aprecia o calor do sol em seu rosto durante uma curta caminhada. Outro dia, ela sorri de verdade para o gato do vizinho. São momentos passageiros, mas preciosos. Ela começa a entender que fazer muito do pouco não é sobre negar a dor, mas sobre encontrar pequenos pontos de apoio no presente, pequenas ilhas de calma num mar tempestuoso. É sobre cultivar a capacidade de estar presente, mesmo quando o presente é difícil. Essa abordagem é ignorada porque vai contra a nossa programação cultural de buscar soluções rápidas e grandiosas. Exige paciência, gentileza consigo mesmo e uma disposição para encontrar valor no que é aparentemente pequeno. Mas como um músculo, a capacidade de apreciar o presente e as pequenas coisas pode ser fortalecida com a prática. E, para alguém lutando contra a depressão, esses pequenos momentos de conexão com o agora podem ser verdadeiros salva-vidas. Lembretes sutis de que a vida, mesmo em sua forma mais simples, ainda pulsa. Augusto Cury nos lembra que a vida tem seus momentos de estresse e temos que entender isso. Mas também nos encoraja a perceber a grandeza da vida nos detalhes. Fazer muito do pouco é sobre isso. Encontrar a grandeza no minúsculo, a beleza no cotidiano, a esperança no presente. É uma forma gentil e poderosa de reprogramar a mente, de desviar o foco da dor esmagadora para as pequenas faíscas de vida que ainda existem, mesmo nos momentos mais sombrios. É um convite para, como diz Cury, não deixar que a nossa mente seja uma terra de ninguém, mas sim um espaço onde, mesmo que aos poucos,
O eu aprende a cultivar pequenas flores de apreciação e presença. E isso, embora frequentemente ignorado, é uma ferramenta surpreendentemente eficaz na longa jornada de cura da depressão. Se você se identificou com o que a gente conversou até aqui, se a paralisia da depressão e a sensação de que os conselhos comuns não ajudam batem com a sua experiência, saiba que você não está sozinho e que existe um caminho a ser trilhado. As dicas inspiradas nos ensinamentos de Augusto Cury que compartilhamos hoje, aceitar a depressão como doença, gerenciar suas emoções através do autodiálogo e valorizar o presente com o fazer muito do pouco, são pontos de partida poderosos. Mas a jornada de cura é muito pessoal e muitas vezes precisa de apoio especializado. Por isso, eu te encorajo de verdade. 1. Experimente estas dicas. Comece pequeno. Escolha uma delas e tente aplicá-la no seu dia a dia. Seja paciente e gentil com você mesmo. 2. Aprofunde-se no conhecimento. Se as ideias de Augusto Cury te tocaram, busque conhecer mais sobre o trabalho dele, seus livros e a teoria da inteligência multifocal. Conhecimento é uma ferramenta poderosa. 3. Procure ajuda profissional qualificada. Esta é, talvez, a atitude mais importante. Psicólogos, psiquiatras e terapeutas são treinados para te ajudar a navegar pela depressão. Eles podem oferecer um diagnóstico preciso, acompanhamento terapêutico e, se necessário, indicar o tratamento medicamentoso certo para você. Não hesite em buscar esse suporte. Lembre-se, pedir ajuda é um ato de coragem e força, não de fraqueza. 4. Compartilhe este vídeo. Se este conteúdo te ajudou, ele pode ajudar outras pessoas que estão sofrendo em silêncio. Compartilhe com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Se você quer mais conteúdos como este, que buscam trazer luz e esperança para questões de saúde mental, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e deixe seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Lembre-se, a depressão é tratável e você merece viver uma vida plena e com significado. Dê o primeiro passo hoje. Chegamos ao final da nossa conversa de hoje, explorando 3 dicas poderosas e muitas vezes ignoradas para lidar com a depressão, sob o olhar transformador de Augusto Cury. Vimos que reconhecer a depressão como uma doença é o primeiro passo libertador, tirando o peso da culpa e abrindo as portas para o tratamento adequado. Descobrimos o poder do gerenciamento das emoções, aprendendo a dialogar com nosso crítico interno e a reescrever nossas histórias de dor, fortalecendo nosso eu como autor da própria história. E, por fim, redescobrimos a força escondida no agora, na prática de fazer muito do pouco, encontrando âncoras de esperança e presença mesmo nas tempestades. A depressão, como Augusto Cury nos lembra, pode ser o último estágio da dor humana, um sofrimento intenso que vai muito além da tristeza comum. Ela pode nos fazer sentir como se estivéssemos num túnel escuro e sem fim. Mas é fundamental lembrar que, mesmo na escuridão mais densa, existem frestas por onde a luz pode entrar. As ferramentas que discutimos hoje não são varinhas mágicas, mas são como pequenas lanternas que podemos aprender a usar para iluminar nosso caminho, passo a passo. O caminho para sair da depressão é uma jornada, não uma corrida. Vão ter dias bons e dias difíceis, mas cada pequeno passo, cada nova ferramenta aprendida e aplicada é uma vitória. A mensagem central de Augusto Cury é de esperança e de empoderamento. Nós não somos definidos pela nossa dor e temos a capacidade de gerenciar nossa mente e nossas emoções para construir uma vida mais saudável e com mais sentido. Lembre-se sempre das palavras dele. A depressão não é frescura, não é falta de fé, não é covardia. É uma doença emocional que precisa ser tratada. E o tratamento envolve compaixão, autoconhecimento,
apoio profissional e a coragem de experimentar novas formas de pensar e de ser. Que este conteúdo sirva como um farol, um ponto de partida para você que busca alívio e recuperação. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Abrace essas dicas, procure ajuda e lembre-se de que, por mais difícil que pareça agora, é possível reencontrar as cores da vida. Comece hoje. Dê o primeiro passo, por menor que seja. Sua jornada de cura é valiosa e você merece cada esforço.